tarde, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa comigo, Adriana Ferrari, ao vivo aqui na Just TV. Bom, nosso programa hoje nós estaremos recebendo o cirurgião vascular Dr. Márcio Steinbruch e também um bate-papo delicioso com muita música com o cantor Luciano Nassim. Então já começa mandando seu e-mail com a sua pergunta, o seu beijo, o seu carinho aqui para os nossos convidados. E para começar, no Minuto Beleza, o personal trainer e consultor fitness Diogo Franco. Vamos ver o que ele tem a nos dizer? Rodou. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Diogo Franco, personal trainer. Estou aqui mais uma vez com vocês no Minuto Beleza. A dica de hoje é muito interessante, aposto que bastante de vocês têm essa dúvida. Devo fazer alongamento antes do treinamento de musculação? Devo fazer alongamento depois do treinamento de musculação? Vou explicar para vocês qual é o princípio do alongamento, qual é o princípio da musculação e aí vocês vão entender junto comigo esse contexto, legal? Então vamos lá, o alongamento, o próprio nome do alongamento já diz, o princípio dele é alongar a fibra muscular, alongar a musculatura. E o treinamento da musculação, o treinamento resistido, é o encurtamento da fibra. Então nós estamos trabalhando duas coisas totalmente contrárias, totalmente opostas, legal? Então, se você tem um treinamento intenso de musculação, existem alguns estudos na literatura dizendo que você perde um pouco da sua força muscular se você fizer esse alongamento antes, tá? Se você fez o treinamento intenso na musculação e fez o alongamento depois, também tem alguns estudos que mostram que você pode ter aí um estiramento muscular por conta do quê? A sua fibra está totalmente encurtada por conta do treinamento e aí você está fazendo uma força contra ela, tá? Então não é legal. Se você tem o hábito, tranquilo. Se você não tem o hábito de fazer alongamento, procurar seu professor aí, que ele vai saber te orientar melhor, legal? Um abraço, estou tirando a dúvida de vocês via e-mail. Pode mandar, um abraço. Diogo Power Franco, obrigada pelas dicas. E você que está nos vendo, se tiver alguma dúvida sobre saúde, atividade física, manda seu e-mail aqui pra gente que o Diogo Franco responde. Beijo, Diogo, obrigada. Bom, eu estou recebendo aqui no meu programa um médico formado pela Universidade de São Paulo com especialização em cirurgia vascular no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Muito obrigada pela sua nobre presença, Dr. Márcio Steinbruch. Tudo bem? Tudo ótimo, Adriana. Para mim é um prazer enorme estar com você aqui. Eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui, viu? Para tirar as nossas dúvidas, para bater um papo sobre varizes, vasinhos e, enfim, coisas que incomodam, mas também, assim, esteticamente, uma questão de saúde, né? Infelizmente tem tudo a ver. A beleza está ligada à saúde e vice-versa. Sim. E quando se fala em circulação, principalmente na área venosa, as varizes, é sabido que as varizes são doença e, ao mesmo tempo, afetam a estética. Agora, para começar, qual é a formação acadêmica de um cirurgião vascular? Bom, o cirurgião vascular é o especialista que cuida basicamente da circulação. Ele pode atuar tanto na área de artérias como na área de veias. E existe uma terceira via circulatória que são os linfáticos. Para que a gente se torne um cirurgião vascular, primeiro tem que se fazer uma faculdade de medicina que nos toma 6 anos. Fora todo o preparativo, né, antes da faculdade. Uma vez terminada a faculdade, passa-se por um novo concurso, onde vai se fazer uma residência, uma especialização na área. No nosso caso, lá na Universidade de São Paulo, é feito um concurso para cirurgia geral, e depois que se faz a especialização em cirurgia geral, que são 2 anos, aí passa-se por mais um concurso, e aí sim vai-se direto para a especialização, que são mais 2 anos em cirurgia vascular. Bom, é uma vida de estudo, de pesquisa. Então, o que motiva alguém a estudar medicina? Chega a arrepiar, né? Quando eu olho para trás e lembro que eu ia fazer engenharia e não medicina. É
mesmo? Eu vou confessar uma coisa aqui em off. É. Eu não podia ver sangue. Então, arrumei um parceiro, porque eu só... Eu era muito mole para essas coisas, mas já encostado na época do vestibular, meu pai é engenheiro e me influenciou muito na área de engenharia, mecânica, eletrônica, eu gosto muito disso. Mas na última hora, até por gostar muito de biologia e ter primos que fizeram medicina, acabei me encaminhando para medicina, assim, sem saber o que ia dar lá na frente. Hoje eu olho para trás, não me arrependo nenhuma gota de ter mudado, amo o que eu faço e aprendi a lidar principalmente com a circulação do sangue. Ou seja, para quem não podia ver sangue, hoje meu trabalho são os canos que passam sangue. Mais especificamente, hoje em dia, eu estou canalizando o meu trabalho mais para flebologia, que é a área da cirurgia vascular que estuda as veias. Então, nós sabemos que a artéria leva o sangue e as veias trazem o sangue, como se as veias fossem um esgoto, né, do nosso organismo, elas trazem o sangue usado. Então, existem características bem distintas entre a circulação arterial e a venosa, o que faz com que cada uma dessas áreas tenha uma informação muito grande hoje em dia, uma tecnologia separada, o que acabou dividindo a especialidade. E essa sua escolha, né, entre engenharia para medicina, o que o fez decidir pela especialização em angiologia? Bom, como eu disse no início, eu estava certo que ia fazer engenharia, e até hoje, meu hobby é a área de mecânica e eletrônica. Eu gosto, gosto muito. Então, dentro da medicina, que é uma coisa que eu amo de paixão, eu quis procurar uma especialização que eu pudesse colocar para fora os meus dotes de engenheiro, vamos dizer assim, ser um engenheiro dentro da medicina. E na época que eu estudava, né, lá se vão mais de 30 anos, não existia tanta tecnologia como existe hoje. Então, tudo que se fazia na área de cirurgia vascular, a gente tinha que idealizar de onde ia tirar sangue para passar para um local que não tinha circulação, fazer pontes, fazer uma série de trabalhos, e um paciente não era igual ao outro. Então, isso fazia com que a gente usasse o raciocínio e usasse um pouquinho do dote de engenheiro. Idealizar por onde ia passar a circulação, por onde ia fazer essas coisas. Isso aqui me fascinou. E aí eu segui a área. E o que é a angiologia, doutor? A angiologia é justamente o estudo dos vasos sanguíneos. Angio é o nome que se dá a vasos sanguíneos. E logia é o estudo. Sim. Na verdade, angiologia é o estudo dos vasos e a cirurgia vascular, obviamente, é a cirurgia desses vasos. Na verdade, os dois são sinônimos, mas houve uma divisão da especialidade em algumas áreas em que a angiologia faz só o estudo clínico disso daqui. Então, são médicos que acabam não fazendo intervenções cirúrgicas. Mas a especialidade, a maioria das doenças, basicamente, requerem um tratamento cirúrgico. Então, somente fazer a clínica não adianta. Então, pelo menos em São Paulo, no estado de São Paulo e em outras regiões do Brasil, angiologia e cirurgia vascular são praticamente a mesma coisa. Quer dizer, o cirurgião vascular faz o papel do angiologista, ou seja, se trata de tudo, a parte clínica e a parte cirúrgica. E os problemas linfáticos e circulatórios, eles também são tratados pelo angiologista? Sim. Os problemas linfáticos estão ligados à terceira circulação que eu falei. Assim como a artéria leva o sangue para a periferia do organismo e as veias trazem o sangue usado, nessa troca existe um acúmulo de água no nosso organismo. Por causa isso aí tem a ver com pressão, não vem muito ao caso. Aí teria que explicar a parte fisiológica. Aí teria que ter umas 3 horas de programa. Olha só. Aí o que acontece? Então, essa troca de nutrientes e tudo mais acaba deixando um resíduo de água nas extremidades. E esse excesso de água é trazido por uma terceira circulação que é chamada linfática. Tanto é que indivíduos que têm problemas linfáticos, o mais conhecido, né, que se estuda na escola é a elefantíase ou a filariose, onde um verme acaba
se desenvolvendo dentro dos vasos linfáticos, entupindo, fazendo com que inche as extremidades. Então nós vamos ver pernas do tamanho de uma pata de elefante, por isso o nome elefantíase. Então os linfáticos estão muito ligados a inchaços, edemas, principalmente de extremidades. Esses são mais difíceis de tratar. Então dentro da angiologia existem médicos que acabam fazendo a especialização em linfologia, que estudam a parte linfática. E quando que nós devemos nos preocupar com o inchaço nas pernas, assim, nos joelhos, nos tornozelos? Quando que é preocupante? Olha, sempre que ocorre um inchaço, é bom dar uma olhada e acompanhar. É sinal que o corpo está dando um aviso, um Exatamente. alerta? O inchaço, ele nada mais é do que um acúmulo de líquido. Agora, ele pode acumular por diversas causas, não só vasculares. Uma inflamação em articulação pode fazer o inchaço de um tornozelo. Uma pancada, um trauma pode causar o inchaço nesse tornozelo, ou na perna, ou no próprio joelho. Uma dificuldade do retorno venoso, aí já entra na minha área, pode causar um inchaço. O problema linfático. Então, sempre que ocorre um inchaço, é bom dar uma olhada. Se ele sumir em pouco tempo e não aparecer mais, maravilha. Agora, se ele se perpetuar, demorar um longo tempo, é bom procurar um profissional. Logicamente, iniciando sempre por um vascular. Porque uma grande parte das causas de edema ou inchaço é vascular. Mas é o cirurgião vascular, é o especialista na área que vai poder determinar se aquele inchaço é vascular ou de outra causa, ortopédica, neurológica, linfática, e assim vai. Agora falando um pouquinho das varizes, né? O que é varize? O que são essas varizes? Essa é uma pergunta muito importante, porque o leigo não imagina o que sejam as varizes, acha que são só aqueles carocinhos que aparecem na perna. Aquelas veias que esteticamente não fica bonito. Todo mundo liga varizes à estética, quando na verdade é uma doença que atrapalha a estética. Para a gente poder falar um pouquinho sobre varizes, deixa eu falar rapidamente sobre como funciona a circulação venosa. Sim. Então, como eu cansei de falar, a artéria leva o sangue para a extremidade e a veia traz de volta esse sangue usado. Muito bem, como nós seres humanos passamos a andar de forma ereta, de pé, nós tivemos que desenvolver um mecanismo de bombeamento desse sangue venoso para cima, porque ele corre contra a gravidade. Ele vem do pé para o coração, subindo contra a gravidade. E não existe nenhuma bomba lá embaixo para fazer isso. Então, nós fomos dotados dentro dessas veias de válvulas que se abrem e fecham, fazendo com que o sangue passe para cima e não volte. Até aqui deu para entender, isso na veia. Mas como que ele é impulsionado? Então, ele lá em cima, quando fez a gente, pensou em tudo. Parte das veias internas da perna passam por dentro da musculatura da panturrilha, da batata da perna. Então, conforme a gente caminha e usa essa musculatura ela espreme essas veias, impulsionando o sangue para cima. Até aqui foi fácil de entender. Então, uma circulação normal, o sangue arterial desce, o sangue venoso sobe, de acordo com o exercício físico. Se a pessoa ficar muito tempo parada, sentada ou em pé, a gravidade está empurrando o sangue para baixo, ele não vai estar bombeando adequadamente. Então vai haver um acúmulo de sangue na extremidade. Muito bem, se a gente associar a essa postura uma genética prévia, ou seja, um indivíduo tem uma carga genética onde há um enfraquecimento da parede das veias, aí nós estamos falando das veias superficiais, que aguentam menos pressão. O que vai acontecer? Num dado momento, pela estase, pelo sangue parado, essas veias vão se dilatar. Elas têm uma elasticidade, só que elas vão ultrapassar o limite delas e vão arrebentar o elástico que existe em torno delas. Tal qual quando arrebenta o elástico de uma calça, a calça fica solta e cai, a veia também, ela dilata e não volta mais a ser o que era. E aquelas válvulas que se fechavam agora se afastam e não fecham mais. Ou seja, o sangue que deveria subir, ele sobe e corre de volta. Então ele não sobe e desce e fica parado naquele trecho. Essa veia, com o tempo, vai crescendo pelo aumento de pressão, ela se transforma numa variz. Então as varizes, na verdade, são veias que eram normais e se dilataram, transformando
nessas coisinhas horrorosas. Porém, desculpa te cortar, Não, imagina. as varizes não são necessariamente visíveis. Então, às vezes o indivíduo tem varizes e não sabe. Ah, é? Acontece isso? Acontece, porque às vezes elas estão abaixo da pele, ainda não encaroçaram. E como que ele descobre isso? Ele tem algum sintoma? O nosso organismo dá alguns sinais. Então, como você mesma estava falando da estética, muitas vezes eu sou procurado por mulheres que se queixam de vasinhos. Os vasinhos, na verdade, são pequenos capilares que se dilataram. Para entender o que são os capilares são o primeiro vaso sanguíneo que recebe o sangue usado, ou o último arterial que chega na célula, mas vamos pensar na veia, no venoso. Sim. Então imagina a pia da sua casa, a pia do seu banheiro, e tem um caninho que sai debaixo dela. Aquele caninho que sai da pia é o primeiro cano que recebe a água usada da pia. Aquele cano é o capilar. Ele entra na parede e encaixa num outro cano maior que está dentro da parede. Esse cano dentro da parede é a veia. Então agora já deu para entender o que acontece. Se aquele cano da parede se entupir ou tiver algum problema, na hora que você for lavar a mão, a pia vai transbordar. Primeira coisa que passa pela cabeça: está entupido o meu caninho. Vai pegar um desentupidor de pia, tentar desentupir e vai ver que não resolve nada. Segunda coisa que vai fazer: chamar o marido, aí ele vai lá, abre o sifãozinho e vê que está limpinho. O problema é na parede. Pronto. Depois que já tentou de tudo, aí chama o especialista, o encanador. Entendi. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, muitas mulheres, eu falo mulheres porque as mulheres têm 3 vezes mais varizes do que o homem. Pois é, São isso que eu queria saber, quem é 3 mais mulheres, predisposto a ter 3 varizes. mulheres para cada homem por causa é? dos hormônios femininos que são vasodilatadores. Mas a grande maioria das mulheres procuram o vascular se queixando dos vasinhos visando a estética, porque às vezes não sentem dor. 60% dos pacientes que têm varizes não sentem dor. Dor não é uma presença obrigatória. Muito bem, ela chega no consultório: doutor, estou cheia de vasinho, vim secar os vasinhos porque agora está chegando o verão, eu quero limpar minhas pernas, tal. Se o médico não for um médico ao pé da letra, Sim. ele vai acabar querendo vender um monte de sessões de aplicação que podem nem resolver o problema da paciente. É mesmo? Então doutor cabe ao Márcio? médico examinar o paciente e verificar se aqueles capilares, se aqueles caninhos não estão sendo dilatados por causa de um problema num cano maior. Ou seja, tem que se fazer uma pesquisa para ver se alguma veia varicosa não está alimentando aqueles vasos. E aí é que entra a resposta daquela outra pergunta: poxa, mas tem gente que não sabe que tem varizes? Exatamente, ela vê só os vasinhos, mas não imagina que por trás daqueles vasinhos tem uma veia doente alimentando. E aí cabe ao médico determinar. E aí o tratamento não vai ser necessariamente só aplicações nos vasinhos, a gente tem que cuidar da causa. E as varizes têm como complicações tromboflebites e outras coisas que muitas vezes o indivíduo não sabe. Pois é. Então, e a diferença, né? Essa diferença entre os vasinhos periféricos e as microvarizes? Uma boa pergunta, porque o leigo muitas vezes chama os vasinhos de microvarizes. E na verdade, quando se fala em varizes, é a dilatação de veias, não desses capilares. Microvarizes são pequenas veias que se dilataram. Então eu costumo brincar que são as varizes em início de carreira. Então elas são microvarizes. Muitas vezes elas são um cordãozinho esverdeado ou uma sombrinha esverdeada que o paciente nem dá bola. Aquilo não me incomoda. Ele está incomodada com aquela teia de aranha. Aí quando ela vai ver, aquela veinha verde é como se fosse o tronco de uma árvore e aquela teia de aranha os galhos dessa árvore. Ou seja, aquela veia é uma veia matriz ou nutriz que está alimentando aqueles vasos. Que então, essa que tem que ser tratada. Exatamente. Essa veia é a microvariz. Os vasinhos, o termo técnico é telangiectasia. Bonito o nome. Telangiectasia. O que são essas telangiectasias? Exatamente, são os vasinhos, né? Se a gente fizer se a gente fizer a divisão da palavra, tele é longe. Angio, vaso. Ctasias ou ectasias é o aumento deles. Então seria o aumento dos vasinhos à distância.
telangiectasias. Então, elas devem ser eliminadas? Na verdade, sim, porque elas também podem crescer e trazerem outros transtornos para a pele, mas o início delas, o transtorno é estético. Porém, ela muitas vezes é o aviso de que tem algum problema na drenagem venosa. Então você me perguntou, mas como alguém pode fazer para saber ou quando procurar um médico se não sabe que tem varizes? Ou seja, se ela tem os vasinhos, aquilo pode ser o aviso de que tem que procurar o profissional. E as complicações, doutor Márcio? Quais são as complicações que as varizes podem trazer se elas não forem tratadas? Isso é uma pergunta muito importante, que muita gente acha que é um problema só estético. Ah, não sinto dor, doutor, é só estética. Porém, o sangue, quando ele não anda direito dentro de uma veia, quando a veia está doente, aquele sangue fica parado dentro dela. Ele não circula adequadamente. E ele pode coagular dentro da veia. Então, para quem não sabe o que é um coágulo de sangue, mas sabe o que é uma coalhada de leite, é a mesma coisa. Você coloca aquele copinho de leite, umas gotinhas de limão, aquele leite talha, né, forma aquela ricotinha. É a mesma coisa, o sangue, quando ele coagula, é igual ao leite, só que é vermelho. Então ele entope a veia. Então uma das complicações das varizes, que eu acho até grave, são as tromboflebites, são as inflamações com a trombose. Se for interna, é mais grave ainda, porque pode soltar um coágulo e dar uma embolia pulmonar. Agora, existem outras sequelas estéticas também quando não se tratam as varizes. As pessoas têm muito medo, mas hoje em dia a tecnologia é fantástica para se tratar as varizes. E quais são esses tratamentos utilizados, né, perfeito. Quando se fala em varizes... Para cuidar dessas varizes, microvarizes... Quando se fala em varizes propriamente ditas, que é a dilatação daquelas veias, não existe tratamento clínico, não existe remédio que vai cuidar disso, não existe creme que vai tirar as varizes. E cuidado, gente, não vão atrás de alternativas, medicina alternativa. Ah, porque o sujeito inventou um negócio que ele injeta, não vá atrás disso. O único exclusivo tratamento para veias dilatadas, para as varizes, é a retirada delas do organismo. O que se faz hoje é a microextração, através de pequenos furinhos de agulha, e com uma agulhinha de crochê de 0,5 milímetro, se extraem essas varizes de forma artesanal, sem dor, sem corte, sem ponto. A recuperação desse trabalho às vezes se dá num final de semana. É mesmo? Sim. E a pessoa ela pode ir para a praia, tomar sol, ou tem que esperar um pouco? Olha, tem um período assim do ano que é indicado para ser feito esse tratamento? Não, antigamente as cirurgias de varizes eram verdadeiras carnificinas. Então o indivíduo cortava as pernas, tomava milhões de pontos, às vezes levava 40, 50 dias para se recuperar, porque o que se conhecia das varizes há 25 anos atrás não é o que se conhece hoje. Sim. Com o advento do ecodoppler, que é um exame de ultrassom que se faz para ver a circulação, que aliás tem que ser feito por uma pessoa habilitada e habilidosa, com o advento desse exame mudou tudo o que se sabia sobre varizes. Então antigamente se imaginava que a veia safena era a culpada de tudo. Então todo mundo que tinha varizes perdia a safena. Então era uma cirurgia enorme. Sim. Horrível, cheio de cortes, ponto. A pessoa ficava às vezes 20 dias enfaixada, depois mas não sei quanto tempo com uma meia. Então ninguém podia fazer isso no verão, porque era muito calor e com tantas incisões, 3, 4 meses para tomar sol. Nossa. Então criou-se aquele estigma que tratar varizes só no inverno. Hoje isso caiu por terra. Como não existem incisões, o que fica um pouquinho de hematoma, mas existem cremes modernos hoje que aliviam esses hematomas rapidamente. Sim. Dependendo do procedimento, o indivíduo vai poder tomar sol entre 20 e 30 dias. É rápido, ou até né? menos. Sim, porque não tem incisão, não tem cicatriz. Então é rápido. Não tem que dar ponto, nada. Nada. Mesmo as cirurgias de safena, hoje em dia, estão sendo feitas através da termoablação. Ou seja, em vez de cortar em cima, cortar embaixo e tirar a veia inteira, se introduz um catéter dentro da veia, tudo guiado por ultrassom e por punção, não é por corte. Nossa, que maravilha. E se faz o quê? A termoablação, ou seja, se queima ela por dentro e ela se fecha. Minha experiência pessoal é o uso do laser. Então introduz-se uma fibra ótica e se queima a veia internamente, fechando através do laser. Mas existe uma outra técnica também, tão boa quanto o laser, lógico, vai do costume de cada cirurgião, que é a radiofrequência. A mesma técnica, introduz-se um catéter, só que em vez dele queimar através do laser, ele queima através da emissão de radiofrequência, como se fosse um micro-ondas dentro da veia. E ele vai fechando a veia também. E
E isso que o senhor está me contando é o laser terapêutico? Exatamente. Você tocou num assunto muito importante. E hoje em dia não dá mais para se falar em flebologia, em tratamentos vasculares venosos, sem citar o laser. Então, o laser, na verdade, é uma sigla em inglês que, se traduzido, significa raio de luz amplificado e estimulado. Ou seja, pega-se uma fonte de luz, que emite luz, raio de luz para tudo quanto é lado, e concentra-se aquilo num único feixe. De acordo com a fonte de luz usada, você vai ter um tipo de onda de laser, uma cor, né, entre aspas. Sim. E aí tem um emprego para isso. O laser é usado em indústria, para corte de chapas eletrônicas, é usado em mira. O laser pode ser usado em diagnósticos também, em fisioterapia, e no caso do uso terapêutico, é o laser terapêutico, é o laser que é usado em cirurgia. Então nós temos um tipo de laser que é usado em oftalmologia, em cirurgias oculares. Nós temos laser que é usado em dermatologia, para rejuvenescimento, tratamentos de manchas e tudo mais. E no caso da vascular, nós temos o laser, dois tipos de laser, né? Um que é empregado transdérmico, que a gente chama, que é o laser para tratar vasinhos. Sim. Então ele é indicado para vasinhos? Para quem? Sim. Qual caso que ele é indicado? Então, no caso dos vasinhos, que se faz as aplicações, muita gente pula de alegria. Oh, que bom, agora tem laser, não precisa mais tomar agulhada. Na verdade, não é bem assim. O laser veio para somar. Então, ele se utiliza muito em vasinhos muito fininhos, que não se consegue fazer injeçãozinha. Mas mesmo a injeçãozinha é feita com uma agulha tão fininha que a pessoa não percebe. E o líquido tem anestésico. Então, hoje em dia, é tudo feito de forma indolor. É uma picadinha de formiga. Uma picadinha de formiga. Já o laser intraoperatório, ou endolaser, que é um outro tipo de fonte de luz, é usado nas cirurgias para fazer a termoablação. Esse também, hoje uma cirurgia de safena, o paciente já está dirigindo em 5, no máximo 7 dias. E a prevenção, doutor Márcio? Como é que nós podemos prevenir o aparecimento das varizes? A notícia isso é importante também, né? A notícia que eu vou dar não é das melhores. Ah, tá? é? Porque as varizes, infelizmente, como elas têm uma origem genética, os indivíduos que estão marcados para terem varizes, infelizmente não se livram delas. Porém, existe uma forma de prevenir e postergar o seu aparecimento e minimizar. Eu vou entrar naquele lugar comum. O esporte é muito importante. Indivíduos que têm que permanecer muito tempo parados, é importante que façam caminhadas, exercitem a panturrilha. Então, numa academia, exercícios para pernas são muito importantes. E isso não faz com que apareça vasinhos? Não. Às vezes a gente achando que fazendo muita força ou fazendo musculação... isso é mito? Não, isso é mito. Isso é mito. O que pode acontecer, indivíduos que já tenham varizes, alguns exercícios de musculação em exagero podem piorá-las, né? Mas não fazer aparecer. Entendi. Mesma coisa o salto alto, ele não faz aparecer as varizes, mas ele piora, porque o indivíduo não consegue andar direito. Agora, indivíduos que têm que ficar muito tempo parados, cirurgiões, vendedores, dentistas, apresentadores, muitas vezes, durante o horário do trabalho, se utilizam de meias elásticas. O pessoal torce o nariz um pouquinho, mas existem meias modernas hoje que são muito confortáveis. E outras, meias têm parâmetros, têm tamanho certo, compressão certa e comprimento certo para serem utilizadas. E o mais importante de tudo, ao primeiro sinal que aparecer de vasinhos ou qualquer coisa, ou indivíduos que tenham parentes diretos com varizes, é sempre melhor fazer uma visita preventiva ao vascular do que já procurar quando a coisa está estragada. Nossa, doutor Márcio, você vê que nós temos assuntos aqui para dias e eu quero muito te agradecer por essas informações. Não me diga que o tempo acabou. Já olha como passa rápido. Como passou rápido. É que é assunto para mais de metro isso aqui. É assunto para mais de metro. Quando o assunto é bom, quando a pessoa sabe, entende tudo o que está falando, flui e a gente não sente. Mas você está intimado a voltar para a gente falar de outras coisas, porque tem muita coisa para ser dita, não tem, doutor Márcio? Tem muito assunto. Só sobre o laser tem, acho que um programa inteiro só sobre laser, que é curiosidade dos indivíduos, da população leiga. Com certeza. Você volta? Claro, você está intimada a me convidar.
Inclusive, você, se tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais sobre vasinhos, varizes, sobre os tratamentos, o site a gente já pôs no GC, mas é www. livredevarizes.com. Quem quiser, lá tem e-mail que pode fazer perguntas. E olha, eu sou daqueles médicos que responde, viu? As perguntas. Ele é. Eu confio. Quero aproveitar e mandar um beijo para toda a sua família, para Belinha, muito obrigado. linda, querida. Agradecer muito. E manda para a sua também. Mando, com certeza. Muito obrigada, doutor Márcio, pela presença, Eu que agradeço viu? a oportunidade e a honra de estar contigo. Ai, que Parabéns. bom. Muito obrigada. www.livredevarizes.com. Muito obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta com o cantor Luciano Nassim. Não sai daí.